uma boa noite, é muito bom vê-los aqui. Hoje nós vamos ter uma aula especial, uma aula que está sendo ministrada aqui no Zoom, uma aula gratuita. De novo, vou repetir para vocês, se vocês tiverem pessoas que possam ser convidadas para assistir essa aula nessa noite, vocês podem fazê-lo já de agora imediato. Esse link ele é aberto. Na verdade, são conhecimentos que eu venho adquirindo ao longo dos últimos anos, que a bandeira que eu carrego é essa, sabe? De fazer conhecida coisas que eu não aprendi na faculdade. Óbvio que a aula de hoje ela é bem condensada, mas espero que vocês tenham um ótimo proveito, tá bom? Acredito que tenhamos pessoas aqui de diversos estados, então se vocês quiserem já ir colocando aí no chat aí de onde vocês estão falando, da onde vocês estão, acho que vai ser uma interação bastante legal. Mas sem mais delongas, eu já vou compartilhando a minha tela, né, para falarmos da nova era da odontologia. Eu quero que vocês, pelo menos na noite de hoje, entendam que existe sim uma nova era da odontologia e essa nova era está ao alcance de todos nós, tá? Não é uma nova era pensando que é alguma coisa que a gente vai ver acontecer no futuro, mas sim é algo que já está acontecendo numa velocidade, para mim, muito satisfatória, né? De um crescimento muito rápido, que não envolve só a odontologia, e sim a grande maioria das profissões de saúde como um todo, né? A citar a própria medicina, profissões como farmácia, fonoaudiologia, nutrição, todos eles já falando com uma certa tranquilidade em atendimentos mais integrais, mais integrativos, que envolvem o indivíduo como um todo, né? O que eu acho sensacional, ok? O que seria, antes de começarmos a falar da nova era, quem que sou eu, né? Eu sou o Felipe Lazarotto, sou cirurgião dentista formado desde 2001 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já fiz vários cursos na área de nutracêuticos, hormônios, alguns cursos relacionados mais intimamente com nutrição, né? E outros cursos de uma forma mais atualizada até, falando do sistema nervoso central, né? Longevidade do cérebro, que fala em neurodegeneração, neurosuplementação, aulas que eu tive com o professor Fabrício Assini, um grande amigo, né? Sou palestrante e professor em vários cursos, né? E eu até destaquei, isso aqui eu botei hoje, há exatamente 5 a 10 minutos atrás, cirurgião dentista clínico geral, e é isso que eu quero que vocês percebam em mim, que, na verdade, eu sou, de fato, e sem nenhuma vergonha de dizer isso, um clínico geral, tá? Entendo um pouquinho de cada coisa, atendo pacientes de todas as especialidades possíveis e aplico toda essa teoria que eu vou passar para vocês diariamente no meu consultório. Não de uma forma, como que eu posso explicar? Muitas vezes, alguns pacientes meus mais antigos, a gente começa a falar de uma forma integrativa e eles não compram essa conversa. E aí ele vai ter um tipo de tratamento convencional, não que o convencional seja errado, mas é uma falta de uma evolução, né, que ele não vai estar tendo. Mas uma boa perspectiva para vocês que um dia desejarem atuar nessa área é que a grande maioria dos pacientes que a gente começa a conversar de uma forma muito mais aberta sobre a saúde, de um modo geral, sistemicamente, nutrição, aperfeiçoamento da saúde do indivíduo, a conversa casa muito com o que muitos pacientes acabam expressando da seguinte forma: foi isso que eu sempre acreditei e eu nunca encontrei nenhum profissional que pudesse falar dessa forma. Então, as perspectivas têm sido bastante favoráveis, tá? É aquela coisa assim, se você perguntar para aquela pessoa falando assim, entendeu? Casou com a ideia? A pessoa vai olhar algumas vezes até chorando. Tu acabou falando de todas as coisas que eu passei nesses últimos anos, sabe? Como se a gente tivesse uma bolinha mágica, né? Mas não, a gente só entende um pouquinho mais de saúde e a gente começa a falar com o paciente e começa a dizer sinais e sintomas que porventura eles tenham e ele vai.
Cara, tu descreveu exatamente o que eu sinto, tá? O que é uma coisa muito legal. São consultas que eu chamo até algumas vezes de mágicas. Não que exista mágica, existe conhecimento científico, isso sim, tá? Eu sempre friso, né? Quando eu destaco e esse ele tá um pouquinho, não tá totalmente completo aqui, né? Falando de mim, mas eu uso sempre umas frases bíblicas que preenchem e que me destacam como ser humano, assim, que contam um pouquinho da minha história. Eu acho que frases bíblicas elas têm muito mais profundidade. A própria palavra de Deus fala que a palavra da Bíblia seria viva e eficaz. E quem dera eu tivesse uma fala viva e eficaz, mas a palavra de Deus tem. E aí tem uma frase que eu sempre uso, né? Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Dentro dessa fala, eu sou o louco e eu sou o fraco. Amém? E para mostrar para vocês um pouquinho do meu aprendizado, e eu sempre gosto de homenagear quando eu falo de conhecimentos novos que a gente tem expandido, da onde que eu tirei esses conhecimentos? Óbvio que eu tiro de muito artigo científico, eu tiro de livros e tal, mas eu gosto de destacar mestres que passaram pela minha vida e colegas que fazem parte essa minha nova, falando dos loucos da palavra anterior, essa minha nova doideira, né? Entre eles, professor Fabrício Zassini, um farmacêutico de grande conhecimento científico na área de neurociências, casal Tralli, Ana e Augusto Tralli, Gabriel de Carvalho, que é onde eu fiz mais aprofundamento do meu conhecimento de nutrição. Ainda hoje faço cursos com ele, né? Já sou formado em alguns e estou fazendo ainda outros cursos com ele. Professor Mário Silveira, da onde uma boa perspectiva que mais da metade dos que estão participando aqui já conhecem o Mário e já fizeram os cursos dele. E dois grandes amigos, colegas que viraram verdadeiros irmãos. Mário Silveira virou um verdadeiro irmão, o Elcio, não sei se está aqui essa noite, e o professor Roberto Puertas, né? Acabei de fazer um curso com ele faz pouco tempo, mas antes de eu virar meu professor, virou um grande amigo. Um grande, vamos dizer assim, foi o cara que plantou a primeira semente do Brasil em falar em ciências integrativas, Dr. Laí Ribeiro, a quem eu tive a honra de participar da pós-graduação, né? Professora Clarice Luz, né, uma bióloga com um conhecimento científico sensacional, ministrou muitos cursos para vários dentistas, inclusive, mas ministrava cursos para médicos e para vários outros profissionais da área de saúde, falecida há aproximadamente um ano atrás. Então, é uma grande homenagem que eu presto a ela, dona de um rico conhecimento, mas também dono de um dom de passar esse conhecimento adiante, né? Muitas pessoas que eu conheci na vida de grande conhecimento, eles não têm esse diferencial de saber fazer, passar adiante esses conhecimentos de uma forma tão boa quanto a Clarice Luz fazia. Ela criava verdadeiras famílias de conhecimento, né? E o professor, eu vi que agora há pouco ele estava em uma live, é o meu concorrente de momento, né? Está numa live ao vivo ali no Instagram. Lúcio Lemos, né? Também biólogo. Lúcio Lemos e Clarice Luz eram os donos dos únicos confiáveis laboratórios de exames salivares que tem no Brasil. Clarice Luz faleceu, o negócio dela não suportou, e hoje nós temos apenas o Laboratório Lemos, que fica em Juiz de Fora, Minas Gerais. E aqui, grandes amigos e colegas, eu acho que até alguns assim que eu vi aqui essa noite, que estava aí, a doutora Adélia antes tinha entrado, não sei se continuou ali, são grandes amigos que a gente fez num evento, né? Uma grande foto, né? O pessoal da Integrativa, eu falo para vocês, uma coisa que eu achei muito legal. Eles formam verdadeiras famílias, um ajuda o outro com seus conhecimentos, né? Aqui nós temos a Beatriz. Beatriz ajudou eu em algum momento da minha vida a fazer receitas de homeopáticos para o meu filho. Cara, resolveu a vida do meu filho em 2 homeopáticos que ela deu. Ela foi tão precisa no negócio que eu nunca mais precisei usar remédio para o meu filho. Utilizo até hoje. Esse ano ainda não precisei, porque ainda não começou o frio, mas acho que fazem 3 anos consecutivos que meu filho não tem nenhum tipo de problema por causa de uma homeopatia que ela me receitou.
e continuo usando até hoje, tá? Grandes amigos, essa grande família chamada odontologia integrativa. Então, o que que nós viemos aqui nessa noite falar? Sobre uma chamada que eu resolvi chamar de uma nova era da odontologia. Por que nova era, Felipe? Porque ela representa, de fato, um novo tempo da odontologia, um novo degrau, um empoderamento, dá para se dizer assim, do cirurgião dentista, né? Felizmente, nós fazemos parte de uma profissão, não sei se todos que estão aí na sala são dentistas, mas estou falando para dentistas a princípio, que os seus principais problemas enfrentados, que é a cárie, que é a doença periodontal, esse enfrentamento a essas doenças, nós somos vitoriosos, tá? Outras áreas da saúde estão ainda periclitando atrás de efeitos satisfatórios nas suas terapias. O que tem permitido a odontologia dar passos adiante, né? Entre eles, nós podemos citar, que há pouco tempo atrás, a própria harmonização orofacial, que antes de, eu não sei quantos anos tem harmonização no Brasil, porém faz muito pouco tempo que ela está aí, ainda está alguns processos judiciais, nós temos ganhado rotineiramente todos esses processos, mas foi aquela história, a odontologia venceu com tanta maestria o controle da atividade de cárie, que era uma atividade rampante na população brasileira, que permitiu a ela adentrar em novos horizontes, né? Perceber, não saindo da sua área de atuação jamais, mas perceber que existem novas perspectivas de caminhos diferentes. A gente pode até falar mais modernos, mas de um aprofundamento da ciência odontologia que eu acho que no marco da história da odontologia nunca aconteceu de uma forma tão com tanta velocidade, né? E uma forma de crescimento que, para mim, pelo menos essa é a minha opinião, está sendo muito bonita para a odontologia. Óbvio que a gente vê uma certa marginalização de alguns profissionais, e eu respeito cada um dentro das suas posições, né? E o uso de algum tipo de conhecimento para, vamos dizer assim, atravessar as barreiras e limites da atuação do cirurgião dentista, tá? E uma das perspectivas dessa nova era é realmente desmistificar que o cirurgião dentista tem apenas que olhar o ambiente bucal ou apenas analisar a face da pessoa e tá tudo certo, a gente vai conseguir sucesso nos nossos tratamentos, tá? A nova era da odontologia é uma transformação total do campo de tratamento de saúde bucal. A gente vai cuidar não só dos dentes, mas também dos dentes, mas abordando o indivíduo como um todo, né? Buscando fora da área bucal, né? E eu não estou falando em vamos tratar doenças que são de origem, não, mas buscando no sistêmico do paciente em problemas à distância do nosso ambiente de trabalho as causas principais e primordiais para aquele problema bucal, para aquele problema facial ser resolvido, né? E quando a gente utiliza isso, eu estou falando agora em prática clínica, uma área que eu atuo, né? Os resultados, eles são muito melhores, tá? E eu sempre cito isso com o melhor efeito adverso que qualquer terapia que a gente possa fazer pode nos dar. É o efeito adverso positivo. Além de a gente melhorar o resultado que a gente está entregando daquela terapia que o paciente nos procurou, odontológica, sim, o paciente vem com a satisfação de nos falar: a minha vida nunca mais foi a mesma. Melhorou o que você estava procurando, sim, mas as outras coisas não melhoraram, melhoraram ainda mais, né? A minha vida nunca mais foi a mesma. Eu me sinto muito melhor depois que eu passei pela mão do Dr. Felipe, né? E o que que o Dr. Felipe fez? Ele só olhou para o indivíduo como um todo, tá? Não faço milagres, isso não pertence a mim. Não sou um druida ou um mágico ou, né, alguma coisa nesse sentido.
eu só tenho uma motivação diferente de estudar e aprofundar meus conhecimentos, tá? E esse tipo de conhecimento que eu quero passar adiante para vocês perceberem que realmente nós estamos diante de uma revolução dentro da odontologia. Imagine você poder não apenas ajudar com problemas dentários, mas também com questões como bruxismo, distúrbios do sono, desequilíbrios hormonais e deficiências nutricionais que vão ter repercussões na saúde bucal e facial do paciente, na estética facial do paciente, poder atuar dentro dessas áreas de uma forma digna e entregar ao paciente algo muito maior do que ele vem nos procurar, tá? Na odontologia integrativa, esses não são apenas problemas, o bruxismo, o distúrbio de sono, etc. São verdadeiras oportunidades de nós fazermos diferença na vida dos nossos pacientes, tá? Porque hoje em dia nós temos no Brasil, principalmente, que é o nosso país, mas a gente pode falar que a população mundial sofre dos mesmos problemas, problemas outros, dos mais diversos tipos, em que a odontologia tem conseguido controle. Não tem conseguido cura, tem conseguido controles temporários, o paciente tem que voltar a todo momento, e não tem nada de errado nisso, tá? Não estou encontrando defeito na odontologia, por enquanto. Mas as perspectivas de um paciente, por exemplo, 40 milhões de pessoas no Brasil sofrem de bruxismo, um paciente bruxômano, que tipo de perspectivas que eles têm na nossa odontologia tradicional? Ah, tu vais usar a placa de mordida, a placa de Michigan todas as noites e tudo vai ficar certo. Será que tudo vai ficar certo de fato ou a gente está protegendo só o nosso foco, que são os dentes? A gente está querendo que os dentes não se desgastem mais ou a gente está querendo que o que causou o bruxismo seja tratado, né? Porque o que causou o bruxismo pode levar um indivíduo à morte, que é o estresse crônico, né? Indivíduos muito estressados acabam de noite descarregando na sua própria boca numa algo que a gente chamou a vida inteira de bruxismo. E proteger apenas os dentes. Óbvio que tem aquele relaxamento muscular, que acaba diminuindo dores de cabeça, todo aquele foco que a gente tem durante esse tratamento, porém o paciente continua estressado. E o estresse causa vários tipos de problemas no indivíduo, entre eles problemas cardíacos, problemas de depressão, do sistema nervoso central, de todos os tipos, problemas de memória, problemas de neurodegeneração, né? Problemas dos mais diferentes tipos, em que a gente tratando só o foco do nosso aparelhinho ali, vai deixar o paciente ainda com o mesmo problema. Ele só não vai ter aquele sintoma ou aquele sinal que é o mais óbvio para o cara que está estressado, que é, doutor, meus dentes estão desgastando, tenho percebido isso ao longo dos anos. Mas muitas vezes ele não percebeu que isso é consequência dele estar sobrecarregado, estressado e com os seus hábitos e vidas, assim, totalmente doentios, correndo atrás não sei do que e fugindo não sei do que é que muitos de nós, não quero citar nomes, nem que vocês se sintam constrangidos, está sofrendo nos dias de hoje, tá? E tratar bruxismo sem pensar em estresse, para mim, enquanto profissional promotor de saúde, parece entregar apenas 5% do que esse paciente precisa, tá? Por que não atuar e procurar perspectivas diferentes nesse paciente de bruxismo? Por exemplo, fazer perguntas para ele. Como que está o teu dia a dia? Você está aguentando tranco? Você não está dormindo mal? Você não está dormindo pouco? Qual é o teu contato com telas? Não está demais? Você não está com algum tipo de problema visual já claro e objetivo? Você não está tendo palpitações ao longo do dia? Como estão os teus exames? Você já toma medicações? Sim, doutor, eu já tomo 5, 6 medicações. Eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, né? E aí tu começa a perguntar, será que o que surgiu antes? O estresse crônico ou todos esses problemas que esse paciente está tratando? Né? E a gente vai deixar esse paciente degringolar e porque a maioria dessas coisas que a gente tem falado, está falando aqui, que é o estresse crônico,
esse paciente não ganha um suporte muito bom dentro da medicina tradicional. É aquela história, fica mais calmo no teu dia a dia, vamos fazer umas caminhadas às vezes, não que isso não tenha algum tipo de resultado, mas isso não termina com o estresse. Mas a gente pode propor terapias outras, a gente pode propor para o paciente, por exemplo, praticar meditação, fazer orações todos os dias, porque a parte espiritual diminui os níveis de cortisol circulante, o paciente se sente menos estressado e vai acabar, por conta disso, tendo um menor grau de bruxismo. E se a gente quiser optar por fitoterápicos adaptógenos que façam uma diminuição natural, sem maiores efeitos adversos nesse indivíduo, ele vai se sentir melhor ao longo do dia, ele vai se sentir mais calmo, o coração dele vai diminuir, o ritmo cardíaco dele vai diminuir, e eu estou beneficiando o meu paciente através de um exame bucal que mostrou desgastes dentários de um paciente de bruxismo. Né? E aí a minha placa articular, ela provavelmente em pacientes de bruxismo mais severo, ela ainda vai ter que ser usada assim. Porém, se o indivíduo, sei lá, numa viagem não quiser levar essa placa, isso não vai ser um crime para a boca dele, porque ele está muito melhor controlado. E aí existe inclusive uma perspectiva que antes, eu falando por mim, tá? Há 4 anos atrás, eu dizia para o meu paciente de bruxismo que eu fazia placas articulares, placa de Michigan, para o resto da vida. E não adianta guardar na gaveta que não funciona na gaveta. Tá? Não é só comprar, tem que usar. Todas as noites da tua vida, tu vai ter que usar esse aparelho. E há uma perspectiva quando a gente começa a tratar dessa forma e pensar de uma forma diferente, inclusive que o indivíduo possa ser candidato a, pelo menos por um período de teste, ficar sem a placa articular. E, quiçá, após esse tipo de análise, não precisar mais dessa placa articular. E olha que diferença que a gente fez na vida desse indivíduo. Ele ia ser dependente de uma muleta que se chama placa de Michigan, e hoje em dia ele pode caminhar com as suas próprias pernas. E isso é extravasar a odontologia ou é ampliar os horizontes da odontologia? Essa é a pergunta que fica no ar. Agora falando de dentista integrativo, então tem vários problemas, né? E a demanda por tratamentos odontológicos mais abrangentes e inovadores, com, vamos dizer assim, menos produtos e mais ciência, né? Acho que podemos mencionar, está sendo cada vez mais procurado, tá? A palavra dita integrativa é uma palavra da moda hoje em dia na saúde. Algumas vezes, até digo para você, sendo mal usada esse tipo de figura chamado integrativo. Ah, eu sou integrativo. Mas por que tu é integrativo? O que tu faz de diferente por ser integrativo? Tu analisa de fato o indivíduo como um todo? Ou só porque tu usa homeopatia se torna um profissional integrativo, sabe? Integrativo aborda várias vertentes, né? Ela é muito mais ampla a abordagem integrativa. Ela vai analisar a saúde do indivíduo e aí fazer as suas ponderações e ver o que isso pode estar desfavorecendo no seu ambiente de trabalho, né? Que é a cavidade bucal, sim, e que é a estética facial também, né? Então, indivíduos com halitose crônica, por exemplo, indivíduos que passam por apneia do sono, ou vocês acham que a apneia do sono, a litrose crônica, a erosão dentária, desordens da ATM é aquela coisa tipo, eu jogo na loteria todos os dias, um dia eu vou ser premiado e no meu prêmio vai vir uma litose crônica. Bah! Fui sorteado, mas vem o prêmio que eu não queria, que é a apneia do sono. Cara, isso é acreditar em Papai Noel e em Coelho de Páscoa. E façam seus filhos acreditar, tá tudo bem, tá? Mas não é uma realidade. Essas coisas elas não vêm por acaso, né? Antigamente era muito mais comum tu ouvir que isso provavelmente é genético. Ah, tu não tem outros na tua família que têm o mesmo problema? E hoje a nossa genética já foi revelada e a nossa genética mostrou que nós somos muito mais simples geneticamente do que quase toda a ciência até então achava. Para vocês terem uma ideia, em torno de 20 mil genes que tem o ser humano e um grão de arroz tem 60 mil.
Nós somos 1/3 da complexidade de um arroz. Caramba! Então, muitos dos problemas que nós enfrentávamos, que nós dava a culpa para uma genética ruim, hoje se sabe que não tem nada a ver com genética. Ok? Não que a genética não seja importante, mas ela não é tão complexa e dona, e vamos dizer assim, não é ela que assina vários problemas que achava-se que era. Tá? Então, a litose crônica, a apneia do sono, erosão voluntária, desordens da TM, tem um fundo provavelmente inflamatório, todas essas aqui são de ordem inflamatória, que se não for focado no que causou, os nossos tratamentos vão ser enxugar gelo a vida inteira. Tá? Ninguém merece ficar enxugando gelo a vida inteira. Aquele gelo nunca acaba. A toalha fica molhada, tem que trocar de toalha, mas nunca acaba aquela molhaceira, né? E é isso que a odontologia e outras profissões de saúde descobriram estarem fazendo, ok? E dar culpa para o paciente, que é um porcão, que não faz a sua atividade em casa, para todos os problemas bucais que surgem, entre eles nós podemos citar, por exemplo, a doença periodontal, que se encaixa muito bem nesse tipo de perspectiva de enxugar gelo, né? Pô, a cada 6 meses tu tem que retornar para fazer uma revisão, não tem nada de errado nisso, mas a cada revisão tu tem que fazer uma nova raspagem porque voltou o sangramento gengival, etc, etc. Tu olha para a cara do cara e dá vontade de falar, cara, deixa de ser porcão porque no meu trabalho não está tendo. Cara, não é só isso. Tá? O que nós estamos vendo é a consequência de um problema muito maior, que pode levar a consequências outras no corpo do indivíduo, que inclusive pode levá-lo à morte e pode levá-lo ao que nós mais vemos já nos dias de hoje, que é o rancho de farmácias. Né? As pessoas vão para a farmácia e vendem sacolas de medicamentos e acham que está tudo bem. E esse é o grande problema, é achar que está tudo bem também. Sabe? E não ter uma perspectiva de que, mas doutor, mais uma medicação para eu tomar, o que que eu estou fazendo de errado para as minhas doenças cada vez aumentarem? Tem alguma coisa por detrás disso, não pode ser verdade. Por que que eu não consigo emagrecer, doutor? Por que que a minha diabetes está só aumentando o nível dos remédios? E o que a gente mais tem recebido quando a gente procura esse tipo de atendimento mais tradicional é o tapinha nas costas, está tudo certo, é só aumentar a dosagem do teu medicamento e vai dar tudo certo. E eu digo para vocês, no fim dá tudo certo mesmo, porque a pessoa vai viver até os 90 anos, mas daqui a pouco numa cadeira de rodas, né? Não conseguindo ir com as próprias pernas para um banheiro, não conseguindo se alimentar por conta própria, dependendo de outras pessoas para terminar os seus últimos dias. O que ninguém quer para sua vida é isso, né? Depender de outras pessoas, né? E essa perspectiva de prevenção de agravos de saúde começa hoje, independente da tua ideia, e os maiores propagadores desse tipo de perspectiva de atuação são profissionais de saúde, que na verdade são verdadeiros promotores de saúde. E isso também inclui o odontólogo. Tá? O dentista, muitos de vocês vão agora se identificar com isso. Na verdade, ele vira em muitas consultas um verdadeiro psicólogo. A cadeira do dentista é um divã, aonde eu consigo com tranquilidade entregar os meus problemas do dia a dia, falar mal do meu esposo, falar o que está acontecendo na minha família, que alguém faleceu, as doenças que... A gente sente uma liberdade com o dentista, pelo menos os meus pacientes. Acho que a posição favorece. Tem uma outra dica muito legal do que isso pode acontecer, porque o ambiente bucal é algo muito íntimo nosso. É poucas pessoas que a gente deixa tocar no interior da nossa boca. Entre elas está o dentista, que não é um familiar, não é um íntimo da minha família, mas ele está entrando numa área íntima minha, sabe? E daqui a pouco eu consigo ter uma maior liberdade de conversa, de trabalhar o paciente, e essas conversas é uma análise, na verdade, inicial integrativa. Tu está falando da área psicológica do paciente, e daqui a pouco só o paciente de ter um ouvido para ouvir, ele já está ficando melhor, né? E isso é uma realidade na odontologia, sabe? Porque nós estamos acostumados a ver isso, a ver dentes, a saber exatamente o que fazer em cada caso, o melhor material restaurador, a melhor técnica protética possível, o uso de implantodontia quando se perde dente, e etc, etc. Uma abordagem mais direta e focada na resolução imediata dos problemas bucais. E não tem nada errado com isso.
Mas não poderia, na minha concepção, ser apenas isso. É entender que um paciente que hoje, nos dias de hoje, em que todo mundo sabe que precisa usar escova de dente, todo mundo sabe como usar a escova de dente, todo mundo sabe que tem que ir ao dentista a cada pouco, ainda aceitar que existem indivíduos que vêm a cada 3 meses no nosso consultório e a cada 3 meses tem cáries novas e achar que isso é normal e chamar o cara de porco ainda, tá? Um cara porco, 3 meses sem escovar, não cria cárie, meu. Sabe? Tem outras coisas por detrás e são coisas que não estão necessariamente só na cavidade bucal, tá? São indivíduos que provavelmente possam ter alguma deficiência nutricional que tem causado uma qualidade diferenciada na sua saliva, que tem trazido uma probabilidade de bactérias presentes na boca, sim, causarem um processo de cárie, né? Ou uma doença periodontal, porque a cárie está cada vez mais, né, difícil de se ver de fato, assim, sabe? E ter essa perspectiva diferente de atuação e perceber que outras áreas e outras coisas que estão acontecendo com aquele indivíduo podem estar influenciando no ambiente bucal dela e causando problemas seríssimos que nós a vida inteira tratamos e não conseguimos entender que isso não ficava só na boca, né? Costumo falar ali, algumas vezes, quando eu converso com meu filho sobre a escola, esses dias atrás, eu acho que foi ontem, inclusive, a minha esposa falou, teve o teu coleguinha que bateu a cabeça. E ele olhou para ela e disse, mas como que tu sabe disso? As mães se comunicam e a gente ficou sabendo. E ele ficou, tipo assim, perplexo de que coisas que aconteceram na escola saíram da escola. Como assim? O que acontece na escola fica na escola, né? Assim como o que acontece na boca fica na boca. Mas isso não é verdade, sabe? Muitos problemas que nós temos enfrentado a vida inteira e temos dificuldade de tratá-los, ou algumas vezes até o tratamento ele é fácil, porém a recidiva é muito frequente do problema. Na verdade, tem um foco em regiões sistêmicas, em outras áreas do corpo que estão envolvendo aquele indivíduo, tá? Porque qual que é a grande limitação desse tipo de perspectiva focado só no ambiente que a gente está tratando? A gente trata apenas a superfície do problema, sem abordar outros fatores que estão contribuindo para esse mesmo problema. Agora, o dentista integrativo, ele tem que ter uma abordagem que sabe que o ambiente bucal influencia em outras áreas da boca, do corpo, e outras áreas do corpo podem influenciar na cavidade bucal. E eu acabei de citar uma há pouco tempo, né? Por exemplo, o indivíduo que sofre de hipotireoidismo, ele vai ter uma diminuição de fluxo salivar. E uma das coisas que mais acaba influenciando um hipotireoidismo é algo que a gente usa rotineiramente na nossa clínica, que se chama flúor. E aí, quando a gente utiliza flúor nesse indivíduo que, por ter uma diminuição de fluxo salivar derivado do hipotireoidismo, tem maior atividade de cárie, e a gente vai fazer uma aplicação tópica de flúor, a gente está melhorando esse paciente ou a gente está piorando? Essa é a pergunta que eu quero que fique, né? E que abordagens desse tipo causam repercussões e tratamentos mais otimizados, resultados melhores nas nossas terapias. E também analisar que esse tipo de perspectiva de uma odontologia mais integral é uma grande oportunidade nas nossas carreiras, tá? E aqui eu cito um exemplo sobre os potenciais ganhos financeiros. Se a gente tiver por dia 2 pacientes integrativos, e não pense que uma consulta integrativa é uma consulta normal, uma consulta integrativa comigo, ela vai entre 1h30 e 2h30, tá? A conversa que eu tenho com o paciente. Mas essas abordagens, não são todos os meus pacientes, eu diria assim, 60% dos meus pacientes são online, em torno de 40% são presenciais, tá? Mas o valor da consulta já está defasado, esse não é mais meu valor de consulta, mas é R$ 350 por consulta. Se eu tiver 2 pacientes por dia, levando em conta que temos 20 dias úteis, nós estamos falando que por mês a gente possa ganhar R$ 14 mil.
E eu quero que vocês percebam que quando eu falo que uma consulta integrativa é uma conversa, a gente não necessita necessariamente de uma secretária durante a conversa, a gente não precisa necessariamente dos equipamentos mais modernos, não que a gente depois não vai precisar tratar, mas naquele momento aqueles equipamentos vão estar desligados. E se a gente fizer um atendimento online, o único gasto que a gente tem durante o atendimento online, que é a minha maioria de pacientes, é de internet e luz, tá? Não tem mensalidades, não tem IPTU, não, cara, não tem nada envolvido nisso aí. São 14 mil reais daqui a pouco limpo, tá? Não tem custos operacionais maiores, a não ser estudar e se dedicar. Que a nova era da odontologia, que se chama odontologia integrativa, é um novo nicho. E ao pioneirismo, normalmente se tem os melhores prêmios. Em quem aproveitar essa oportunidade agora, aonde a palavra integrativa está em alta na sociedade, pode ser um ótimo negócio para quem se envolver nesse momento. É um mercado em franca expansão. E o atendimento online, que nem eu estava falando de palestra, os custos operacionais são muito baixos. No conforto de casa, onde quer que você esteja, tá? Cito um exemplo nessas últimas férias que eu tive. Estava em Florianópolis. Aliás, mentira. Eu não estava. Estava em Santa Catarina. Esqueci até o nome da praia que eu estava. Mas estava em outra praia que não Florianópolis. Mas de lá eu fiz atendimentos online. Tá? Por quê? Tinha uma internet boa e eu consegui fazer esses atendimentos. Ou seja, mesmo em férias, algum dinheirinho entrou, sabe? Não fiquei totalmente parado. E se você conseguir abrir um público que você tem atendimento só online, cara, você pode morar em qualquer lugar do mundo que tenha internet. E você consegue trabalhar com esse paciente, porque é tudo digital. Os arquivos que esse paciente me manda são digitais, aonde eu reservo esses artigos é tudo digital, a receita que eu envio para ele tem assinatura digital e a gente pode fazer de atendimento em qualquer área do mundo, tá? E eu vou ter que assumir para vocês, muitas vezes eu atendo de bermuda e chinelo, tá? Porque estou ali no conforto da minha casa, atendimento online. Ninguém está me enxergando, só até uma certa parte do corpo. Tá? Então, esse grau de tranquilidade, esse grau de conforto é para poucos, tá? Mas é uma nova perspectiva dentro da odontologia. Outra característica bem interessante, os pacientes não brigam por um preço menor. Quem está te conhecendo por uma odontologia integrativa, normalmente eles vêm por indicação de pacientes que já passaram por nós. Claro que existe um começo, um início de campo ali, né? Mas eles vêm por indicação e eles acham barato o teu valor, porque tem outros profissionais que atuam numa área ou muito parecida ou quase igual e cobram fortunas, tá? O valor de uma consulta com um médico integrativo, e são poucos que tem por aí, algumas vezes passa de R$ 2.000, sabe? E a realidade das pessoas, não, o dentista cobra, sei lá, R$ 500 para uma consulta dessas, tá muito barato, tá? Tá muito barato pela perspectiva de saúde que a gente acaba dando a esse paciente e algumas realidades que ele acaba aprendendo, que ele passou a vida inteira procurando e nunca nenhum profissional falou para ele. Isso é um valor muito baixo de investimento dele em saúde, tá? Não dá mais para ver a odontologia sem um olhar mais integral. Não é o amanhã, já é o hoje. A oportunidade de aprender odontologia integrativa, ela não estará disponível para sempre. Ele também é um campo relativamente limitado. Porém, eu vejo perspectivas a partir da odontologia integrativa, a partir da odontologia integrativa, de surgir novas abordagens, sabe? Já tem surgido, óbvio. A ozonoterapia é um exemplo, a própria homeopatia odontológica é um outro exemplo. Queiram ou não, essas abordagens integrativas, homeopatia, acupuntura, ozonoterapia, antropofósica, todas elas são abordagens integrativas e já reconhecidas como habilitação pelo Conselho Federal de Odontologia, tá? Na verdade, a odontologia integrativa, que muitas pessoas falam, bah, isso aí não tem CRO, tem aprovação do CFO, aí tá achando que está inventando coisa, que coisa é? Ela já existe, sabe? Se tu fizer acupuntura,
homeopatia, ozonioterapia antropofósica e colocar o nome como odontologia integrativa, fazendo esses 4, cara, tu já está trabalhando com habilitações do CFO. O CFO já está aberto a esse tipo de terapia, que são práticas integrativas e complementares segundo o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde, quando botou essa portaria, essa lei que criou práticas integrativas e complementares, ele põe lá como propósito que todas as áreas de saúde deveriam se adequar a isso. Tá? E a odontologia integrativa não é diferente. Ela já existe na prática. Ela não está sendo inventada por Felipe, por não sei mais quem, por não sei mais quem, não sei mais quem. Não, ela sempre existiu, tá? E nas minhas aulas, quem já assistiu aulas minhas, a gente vê que a ciência, os trabalhos e os artigos que falam sobre odontologia têm solicitado que profissionais da odontologia tenham uma abordagem mais integrativa. Porque os trabalhos vêm mostrando, por exemplo, já estou dando um spoiler de conteúdo, que a doença periodontal ela é derivada de estresse oxidativo. E não é um estresse oxidativo na região do periodonto, é o estresse oxidativo que está no corpo inteiro. Então, quando a gente pensa em doença periodontal, a gente tem que pensar em mitocôndria, a gente tem que pensar em detoxificação, sabe? E é o que os artigos têm demonstrado, não é invenção da minha cabeça, sabe? Há uma necessidade, essa odontologia ela já existe no papel, ela só tem que ser colocada em prática, tá? E é essas arestas de colocar a odontologia integrativa em pauta que eu tenho tentado solucionar ao longo da minha carreira. Porque ao longo da minha carreira eu tenho tido abordagens com medo, né? Muitas vezes medo de colocar em prática isso que eu tenho aprendido com outros profissionais. Porque, pai, eu não estou fazendo papel de médico aqui, sabe? Existem limites. Se a gente der um passo adiante, a gente está fazendo função de médico. Tá, mas até onde que eu posso dar um passo? Essas respostas que eu venho respondendo ao longo da minha carreira, sabe? E também a parte legal disso tudo, tá? O dentista, que tipo de leis me dão parâmetro para eu estar atuando disso? Citei para vocês agora há pouco, né? Uma lei criada pelo Ministério da Saúde que implica que todas as áreas da saúde têm que trabalhar perspectivas integrais e complementares, né? E aquela lei, ela coloca ozonioterapia, ela coloca homeopatia, acupuntura, antropofósica, que já foram criadas pelo... E se a gente unir todas essas que já foram criadas, a gente não está com uma odontologia integrativa? Óbvio que sim. Ah, vamos esperar a aprovação como especialidade pelo CFO da odontologia integrativa. Ela já existe, tá? Chamam-se habilitações. Não, tu não pode botar o título de especialista numa placa, tá? Porque esse nível de especialidade odontologia integrativa ele não existe, mas o CFO ele já reconhece uma prática integral. Entendeu? A gente só tem que ir dando passos e ele vai reconhecendo outras áreas, sabe? Eu tenho carregado essa bandeira, inclusive, dentro do CRO. E vão ser criadas novas áreas, vocês não se preocupem com isso. Isso vai acontecer, isso é uma tendência não só da odontologia, de todas as áreas de saúde, tá? Isso vai acontecer ao natural. A minha ideia é acelerar esse processo, mas a gente depende de outras coisas, então eu não posso garantir nada a ninguém. Porém, de novo vou repetir para vocês, cientificamente falando, dentro dos artigos mais modernos que estão sendo publicados, estou falando de artigos de 2023, 2022, 2024, já há ali, pelos cientistas que têm pesquisado, uma perspectiva que o dentista tem que ter uma amplitude maior de visão, que é o que eu estou mostrando para vocês, tá? Pergunta que fica, problemas bucais e faciais têm suas causas todas dentro da boca ou na face? Né? E aqui falando especificamente odontologia integrativa, um conceito sobre odontologia integrativa, ela compreende as condições de saúde de uma forma mais abrangente, focando na pessoa como um todo, buscando uma harmonia sistêmica para o paciente, resultando com isso em benefícios a longo prazo, por meio de práticas odontológicas integradas a outras disciplinas e métodos de tratamento complementar.
Por que que a odontologia não pode fazer parte de uma grande equipe de saúde, envolvendo medicina, envolvendo nutrição? E é esse trabalho que eu faço onde eu trabalho. Eu trabalho num posto de saúde, onde nós temos um projeto onde eu, o médico clínico geral, a nutricionista, hoje em dia nós temos ginecologistas começando a entrar no nosso grupo, mas outros profissionais entrarão, nós já fizemos convite para a Fono, mas é aquela história, por que que eles não estão entrando? Não, nós temos que ter uma conversa mais abrangente, até onde eles atuam, onde eles podem indicar, mas como que funciona esse trabalho? O médico, normalmente é o médico, mas algumas vezes também sou eu, solicitamos exames aos pacientes de SUS. Eles vão fazer esses exames, deve ter 20 e poucos exames que o SUS cobre e 3 que o SUS não cobre, eles pagam do próprio bolso, eles vêm com todos esses exames, são indicados para mim, cirurgião dentista ou odontólogo integrativo, eu faço análise e faço prescrição de suplementos para esse paciente. Ele vai começar a tomar esses suplementos e as coisas têm funcionado. Aí sim existe magia. Porque tem coisas que têm acontecido assim que eu acho, cara, ou é as bênçãos de Deus caindo sobre a minha vida, e isso é verdade, né? Elas caem mesmo, ou é a gente não sabe nada, na verdade a gente está dando só uma perspectiva melhor, mas as coisas como um todo melhoram de uma forma geral, porque eu tenho visto pacientes que estão tomando apenas, né? Como se fosse pouca coisa, vitamina D, magnésio, e vem dizendo para mim que as dores que eu senti a vida inteira e fazem mais de 20 anos que eu venho buscando tratamento para essas dores e nunca tive ninguém que resolveu, simplesmente sumiram depois que eu comecei a tomar essas coisinhas que tu me deu. Aquelas gotinhas que eu pingo embaixo da língua resolveram o meu problema da vida inteira. E isso tem acontecido, cara, não é uma nem duas vezes, tá? Várias vezes. Tanto que esse clínico geral, que tem uma abordagem, vamos dizer assim, típica, tradicional, mas ele já é meu paciente e tudo mais, eu faço prescrições para ele e tudo. Ele hoje está se especializando nessa área. Por quê? Ele percebeu que esse é o caminho, sabe? E várias coisas que ele tem aprendido e atuado e usado tem uma perspectiva negativa. Porque se hoje eu dou um remedinho para hipertensão para o paciente, aqui 3 anos ele vai estar tomando um para diabetes. Aqui 4 anos ele vai estar tomando 2 para depressão, não é um só, normalmente são 2, e um outro para dormir. E quando tu vê, a sacolinha tá cheia, ok? E essa perspectiva é manter o paciente doente sem se agravar, não é curá-lo, né? E quando a gente tem uma perspectiva, primeiro, de prevenção, segundo, de uma abordagem em que entendemos que o metabolismo humano, ele tem dispositivos eficazes para autocura, tá? E eu não estou falando de novo, não quero falar em milagres, curanderismo, tô fazendo magia, não. Eu estou falando de coisas que eu já apliquei e que funcionaram. Tu faz o reloginho chamado metabolismo humano funcionar, esse reloginho faz engrenagens à distância funcionar, sabe? E eu já tive abordagens em que eu dei algumas vitaminas e o paciente falou, não, minha tireoide já não teve mais problema. Tá, mas nós nem estamos fazendo nada para tua tireoide, sabe? E as coisas melhoraram e está cada vez melhor. Tá? E as perspectivas são desse tipo. A gente aborda um paciente, a gente percebe que aquele problema bucal é apenas um sinal de um problema muito mais abrangente no corpo dele. A gente faz perspectivas não medicamentosas de mudança de hábitos de vida, de mudanças de hábitos alimentares e dá para ele, se necessário, algumas suplementações e esse paciente sai de um leito hospitalar, né, que era o futuro dele, e ele começa a ter uma perspectiva de vida, sim, eu vou chegar igualmente o que a medicina me traria até perto dos 90 anos, mas eu vou chegar com 90 anos com cognição, andando com as próprias pernas, auxiliando pessoas em vez de ser auxiliado, que é como todo mundo quer chegar no final de vida, sabe? E eu dei vitamina pro cara e ensinei como o cara come.
E falei para ele que dormir mais cedo é melhor. E falei para ele que controlar estresse é uma coisa importante. E falei para ele que incentivar a sua espiritualidade dá resultado na tua saúde. Aquela estatina que tá te quebrando as pernas hoje, que tu tá com dor em todas as juntas, por causa que tá tomando essa medicação. Se a gente melhorar esses hábitos de vida teu, nós vamos convencer o teu médico que você não precisa mais dessa estatina. E a tua qualidade de vida vai a níveis muito maiores do que tu vive hoje. Sabe? Aquela mulher que vem dizendo que, cara, para mim já é rotina, não tenho energia ao longo do dia, eu chego no final do dia para dormir, eu não tenho sono, apesar de ter ficado o dia inteiro meio que cambaleando. E aí tu vai ver os exames séricos daquela pessoa e vê lá uma hemoglobina de 13,2 e o médico fala, não, tá tudo bem contigo, tu não tá anêmica. E aí a gente começa a dar algumas complexo B para essa paciente, zinco, cobre que está faltante, se precisar ferro, a gente melhora também ferro, dá vitamina C com o alimento, e essa paciente volta a ter a energia que ela sempre quis. Né? E a gente pode dizer para paciente que toma anticoncepcional que o anticoncepcional no primeiro dia ou na primeira semana que tu começa a tomar te leva a níveis hormonais de menopausa. E esse paciente nunca tinha ouvido isso de nenhum profissional de saúde. E nós não estamos mentindo para esse paciente, leva mesmo. E traz uma qualidade de vida muito parecido com o que é a menopausa. Eu não tenho mais motivação para nada, eu já não tenho libido, eu nem sei o que é ter um orgasmo, sabe, as minhas unhas estão sempre quebrando, meu cabelo está sempre caindo. Por quê? Cara, tá tudo degringolado, você está numa situação com 20 e poucos anos e com níveis hormonais de menopausa. Cara, isso são verdades, tem que ser dita para o paciente. Quem deveria dizer é o profissional que recomendou o uso. Porém, eles não dizem. E quem que vai dizer? Quem estudou para dizer. Tá? E pode ser o dentista? Óbvio que pode. Tá? Até porque, quando a gente está falando, por exemplo, do exemplo que eu citei aqui, que é o anticoncepcional, cara, estraga tudo dos nossos tratamentos do anticoncepcional. Quem trabalha com ROF pega mulheres que tomam anticoncepcional, sabem do que eu estou falando. Pega um paciente que está tomando anticoncepcional e outro que não está, vê o resultado se são iguais. Certo? E aqui eu cito uma odontologia biointegrativa também. É uma odontologia que, além de ter um aspecto de olhar o indivíduo como um todo, também vai ter métodos e tratamentos que são mais seguros e na perspectiva de ter o menor grau de toxicidade possível para o tratamento dos pacientes. Tá? Aqui envolve, sim, não uso mais de amálgama, aqui envolve a procura por materiais mais biocompatíveis que a gente pode estar usando no nosso paciente. Certo? E o que nós temos acostumado a enxergar quando a gente sai da faculdade, todo o treinamento que nós tivemos, e não que esse treinamento não seja importante, de novo eu vou repetir, que eu não quero que vocês me entendam mal em nenhum momento, mas nós temos visto a superfície de um iceberg chamado boca, né? Todo mundo sabe ver rugas, linhas de expressão, pálpebras caídas e perda de contorno facial que trabalha com ROF. Mas saber que por debaixo desse iceberg, embaixo da superfície da água, existem coisas muito maiores que causaram esse tipo de problema. Processo de glicação, um excesso de radicais livres e formação de oxidação, desequilíbrios hormonais causando insônia, estresse, uso de contraceptivos, menopausa, que eu acabei de falar para vocês. E isso envolve a estética facial. Então, tratar essas coisas de cima de forma local funciona? Se a gente observar isso, sem observar isso aqui, vai funcionar muito pobremente. Quando a gente começa a ter uma perspectiva do todo, sim, olhar isso aqui de cima, mas com a perspectiva de que isso possa estar causando, e a gente faz as mesmas aplicações, mas olhando o indivíduo como um todo e agindo no indivíduo como um todo, os resultados são infinitamente melhores, né? Muitas vezes eu tive perspectivas de pessoas me procurando por causa daquela linha de expressão, meu bigode chinês e tal, e eu começo com uma abordagem, né, avaliando exames séricos e tudo mais, e o paciente volta lá depois de 6 meses para uma reconsulta, e ele continua com o bigode chinês, porque nós não atuamos ainda em nada, fiz só o tratamento inicial, e ele sequer cita
que existe ainda o bigode chinês e pede para mim o que que eu vou fazer com aquilo ali. Porque ele está tão contente com o que aconteceu na vida dele nos últimos 6 meses que aquele bigode chinês, não tô dando nem bola, eu tô de bem com a vida, sabe? O que me deixava de mal com a vida, que ele achava que era o bigode chinês, era algo muito maior, sabe? Era uma inflamação crônica, era uma falta de sono, era várias coisas que podem estar dando que a pessoa se desanima tanto quando ela olha no espelho, ela, aonde que eu vou botar a culpa? Ah, vou botar a culpa nesse bigode chinês, sabe? E as perspectivas melhoram e o paciente, até o bigode chinês algumas vezes melhora sem fazer nada, porque ele melhorou o viço facial, ele melhorou o brilho da face, a pele ficou mais clara, com menos manchas. E isso muitas vezes com tratamentos inovadores, sim, que tem bons resultados, mesmo sendo temporários, tem, mas muitas vezes é um resultado apenas temporário. E com esse tipo de perspectiva, se o paciente realmente comprou o tipo de tratamento, mudou seu estilo de vida, a durabilidade do nosso tratamento é muito melhor e nós temos algo que seria temporário ficando permanente, né? Que é a qualidade de vida. Porque a odontologia foi treinada para tratar periodontite, gengivite, halitose, perdas ósseas, né? Mas também precisa olhar que a síndrome metabólica tem por base a resistência insulínica, que inclui pretensão arterial, nível aumentado de açúcar no sangue, excesso de gordura corporal e níveis anormais de colesterol e triglicerídeo. E a maioria desses distúrbios associados à síndrome metabólica não apresenta, né? Ou seja, vai ter influência na boca, em todos esses problemas, na periodontite, na gengivite, na halitose e perda óssea, tá? E tratar só essas coisas focando que nem, né, não vou citar eu ia falar uma palavra chula aí, mas olhando só para o local da doença, a gente vai ter uma perspectiva muito diminuta de resultado satisfatório. Esse slide nós já passamos. Então, não basta a odontologia atuar apenas na ponta do iceberg, abordar apenas as causas das doenças e não apenas as suas. Aliás, abordar sempre as causas das doenças e não apenas as suas consequências. Então, muitas vezes, aquelas rugas faciais, a cárie dentária, a doença periodontal, as aftas, o bruxismo é consequência de um problema muito maior. A etiologia de muitos distúrbios estão diretamente relacionados a distúrbios hormonais, distúrbios vitamínicos, equilíbrios vários metabólicos, ok? O que acontece na boca não fica só na boca. E nessa balança em que esse lado aqui a gente conhece muito bem na faculdade, mas esse outro praticamente a gente não sabe nada, tá? E essa perspectiva de conhecer esse outro lado da balança que eu quero que vocês chamem a partir de hoje odontologia integrativa e que a gente vai fazer um convite ao final dessa explanação. Porque o que mais acontece no nosso dia a dia na primeira consulta, quando tu pergunta se ele toma algum medicamento? Ele tira uma lista grande da bolsa, ou ele vai, não, doutor, é tanto medicamento que eu vou te trazer na próxima consulta, não consigo lembrar de todos os nomes. Mas eu tomo um. Não, são dois. Da pressão, dois da pressão. É um pro açúcar do sangue. Não, são dois também pro açúcar do sangue. Desculpa, doutor, porque essa última consulta o doutor aumentou e botou uma outra medicação. Eu tomo dois para dormir. Não, é um para dormir só. Ele já não lembra nem mais, já é o reflexo de todas as medicações que ele está tomando, né? É a confusão mental e o déficit de memória. E nós não podemos achar que isso é uma condição normal, sabe? E isso tem como um fundo algo que a gente chama de inflamação crônica, algo que a gente chama algumas vezes de estresse oxidativo, dependendo de cada caso, né? E se a gente conseguir uma abordagem diferenciada nesse paciente, daqui a pouco a gente está trazendo para ele soluções que ninguém na vida dele já deu, né? Porque também a gente está muito fortemente envolvido nesse tipo de frase, porque meu tratamento funciona para alguns e para outros não. E tem alguns pacientes que também, doutor, meu tratamento durou tão pouco, o Botox que eu fiz durou apenas 3 meses, doutor. Tem alguma coisa errada ali. Eu acho que é o produto que tu compra. E esse tipo, fui lá no doutor e vou te falar, não notei diferença nenhuma.
Paguei caro e não vi nenhum resultado. Fiz o meu procedimento lá naquele doutor, mas passei tanto mal que não volto nunca mais, né? E também hoje nós vivemos uma realidade do Covid também, então as intercorrências do pós-Covid têm sido cada vez mais aumentadas. Nós temos que ter um entendimento muito maior disso, né? Para não se ver dentro dessa perspectiva. Não é o que eu digo para vocês, isso não é invenção da minha parte, isso é artigo científico também. O paciente que teve essas frases aqui, ele vai contar para pelo menos 100 pessoas. E o paciente que deu tudo certo, que é a grande maioria dos pacientes que nós atendemos, vão contar para uma ou duas pessoas, no máximo três, que deu tudo certo, para te indicar, né? Mas aquele que deu tudo errado, ele vai falar mal de ti para muitas pessoas, né? E aquele que deu tudo certo, ele sai te agradecendo, ele vai contar para duas ou três só. E aí vocês fazem os cálculos para ver aonde que está a nossa carreira aí. E eu tenho para mostrar para vocês alguns casos clínicos, esses são pacientes do SUS, ó. Então, uma paciente, os iniciais do nome dela, começou um atendimento lá no consultório, eu quero falar para vocês de dois. Aqui tem só um, tá? Aqui vou falar de um, do outro provavelmente tem um outro parâmetro. Aqui está o RNL, ó. Dois parâmetros que eu uso de longevidade, isso, a perspectiva de que isso vira um artigo científico logo adiante, é por isso que nós temos todos esses dados já recolhidos lá no nosso trabalho. Então, nós tínhamos um indivíduo com RDW de 12,6, o RNL dele no mês 12 aqui era 2,18, e no final do tratamento nós diminuímos um ponto percentual do RDW e nós diminuímos mais de mais de 2 pontos não, de 2,18 para 0,86 o RNL. Qual o significado clínico disso? Esse indivíduo aqui, que é um indivíduo, aqui não fala da idade dela, mas ela tinha, acho que se não me engano, 67, 69 anos. Essa paciente, ela tinha um risco de vida aumentado num feedback, assim, num follow-up de 12 anos de acompanhamento, de um nível aumentado, depois até aumentou um pouquinho mais, mas isso é só um meio do tratamento, não tem nenhuma relevância, de, nos próximos 12 anos, ter um certo risco de morte. E nós reduzimos bastante esse risco, tá? E o RNL, que saiu de 2,18 para 0,86, o RNL, ao longo dos nossos anos de vida, ele só aumenta. Ou ele permanece igual ou ele aumenta, tá? E nós diminuímos. Isso quer dizer que houve um processo que nós podemos botar como rejuvenescimento. Não estou vendendo Peter Pan aqui, tá? Mas esse paciente ficou melhor, a sua saúde melhorou, segundo os seus exames laboratoriais, tá? E aqui eu não estou falando em nenhum momento, aqui até está falando sim, eu ia dizer que não estava falando. Estou me sentindo bem melhor, não sinto mais dores nas pernas, estou me sentindo mais disposta. E ainda estava no meio do tratamento. Mas olha a vitamina D dela, que estava em 19 no início do tratamento, foi para 116 e depois se manteve em 95. Tá? Altas doses de vitamina D, mantendo num nível hiper saudável, que mantém ela num quadro desinflamado. Tá? Um outro paciente, também de idade mais avançada, também paciente SUS, olha o RDW dela que saiu em 14,9, tá? Falando mais explicitamente, cada 1% de aumento acima de 11,5 representa, segundo artigos, 22% maior risco de morte por qualquer causa no follow-up de 12 anos. Tá? Então, esse paciente que estava em 14,9, ele tem 3,5 pontos percentuais acima do mínimo. Então, ele vai ter 22, 66, 77% maior risco de morte nos próximos anos, por qualquer causa, não fala em causa específica, nos próximos 12 anos. Esse paciente que chegou até mim. E eu entreguei ele com, sei lá, 10%, 11% menor possibilidades de morte nos próximos 12 anos. Então, nós diminuímos 66% o risco de morte dele nos próximos 12 anos, segundo esse parâmetro. Tá? O RNL dela, deixa eu ver aqui, ó, saiu de 2,37, foi para 2,32, mesmo assim diminuiu, deveria só aumentar ou se manter, e deu final do tratamento, chegou a 1,98.
tá? Mas olha aqui onde eu botei interrogação. A vitamina D dela, que estava em perto de 20, foi para 81 depois de 3 meses de tratamento, 4 meses de tratamento. Depois a paciente achou que não precisava mais. Eu estou me sentindo bem e tal, então não preciso mais. E daí voltou a baixar, né? Quebrando aquele mito de que a vitamina D faz reserva no organismo, que a gente só precisa dar uma recarregada a cada pouco e tudo fica bem. Não fica tudo bem. A gente tem que manter doses e suplementação da vitamina D para manter ela em níveis de saúde, tá? Um outro paciente, agora um paciente de clínica particular, prótese sobre implantes, tá? O paciente também de idade mais avançada, estava programado para uma cirurgia de protocolo inferior, de implantes. Passou por uma avaliação comigo antes dessa intervenção e foi nos exames dela diagnosticado vários problemas, né? Entre eles uma anemia bem clara, bem objetiva, uma inflamação crônica também bem objetiva. Fizemos algumas intervenções, né? De suplementação, foi indicado suplementação de ferro endovenoso, né? E aí a cirurgia teve que ser remarcada depois de tantos dias. Eu não coloquei o número de dias porque essa não tinha esse parâmetro, né? Não fui eu que fiz a cirurgia, eu só sou profissional integrativo dentro daquela clínica. E o que aconteceu? Procedimento concluído com sucesso, o paciente recupera-se bem, e eu recebi a mensagem da filha dela, que era quem acompanhava lá no momento. Destacando a melhoria significativa na saúde da mãe, mais disposta, mais bem-humorada, falando muito mais, e agora sorrindo mais com dentes novos. Então, sorrindo mais com dentes novos, acho que muitos de nós já vimos acontecer. Agora, o restante, só um profissional integrativo pode ajudar, tá? Outra paciente, também de uma idade avançada, mais de 60 anos, tinha uma formação constante de cálculo dental e vinha tendo um agravamento das perdas ósseas por doença periodontal após o início de menopausa, tá? Foi feita alguma suplementação usando colecalciferol, que é a vitamina D, juntamente com a K2 e MK7, juntamente com magnésio e iodo-lugol. Nós tivemos uma redução bem significativa de PTH. PTH é um hormônio produzido pela paratireoide que sinaliza ao corpo que a atividade osteoclástica aumente, aumentando a absorção de ossos, de tecido ósseo, cálcio dos ossos e cálcio dos dentes, tá? Levou, né, ao abaixo dessa PTH, então ela perdia menos tecido ósseo, perdia menos tecido dentário, né? Isso não é visual, tá? Mas isso a gente sabe que é um sinalizador. Aumentou os níveis de vitamina D, cessando a formação de tártaro e das perdas ósseas. Então ela vem, não era eu que fazia o acompanhamento dela da doença periodontal, ela veio do profissional com elogios como nunca tinha tido anteriormente, né? Já não forma mais tártaro nos dentes dela. Isso é um caso único, nem todos os pacientes suplementados vão ter paralisação da formação de tártaro, mas é uma boa perspectiva de uma boa diminuição e muitas vezes não forma mais mesmo, tá? Mas as perdas ósseas paralisaram, não teve mais que fazer nenhuma intervenção. Então, venho com elogios do periodontista pela melhora significativa na saúde bucal desse paciente. Outro paciente de harmonização orofacial, que uma das grandes reclamações dela era olheiras profundas. Só que ela sofria de uma insônia crônica. Foi prescrito para ela um mix de fitoterápicos para o tratamento, para ela dormir melhor. Ela vinha tendo queda do cabelo também, como uma das reclamações, né? E queda do cabelo não é um tratamento para dentista, a queda do cabelo é um sintoma que indica problemas sistêmicos que acaba repercutindo numa harmonização orofacial, tá? Então, é um sintoma importantíssimo a queda do cabelo, tá? Não cabe a nós, cirurgião dentista, tratar calvície. Se o teu paciente vem lá te procurando, eu tenho calvície, tu me trata? Falando, cara, esse tipo de tratamento não é comigo, eu sou dentista, peraí, tá? Mas o sinal queda do cabelo me nos diz muitas coisas, tá? Então, acabou sendo nos exames, acabando confirmando essas deficiências de vitaminas do complexo B, foi recomendado, né, alguma suplementação, e ela tinha uma suspeita de hipocloridria. E com relação à hiperpigmentação periorbital, a gente sabe que as causas são multifatoriais, né? Mas
Alguns casos, existe um excesso de oxidação do ferro, que é um tratamento, quando ele é vascular, né? Por causa da hemoglobina, e ele é crônico, né? Mas algumas vezes, quando a causa é melanina, é exposição contínua e cumulativa ao sol. Mas o etilismo, o tabagismo e privação do sono são as principais causas envolvidas. E se a gente não melhora algumas dessas causas, ele vai continuar tendo as causas e vai continuar tendo as mesmas consequências e nós lá lutando. Enxugando gelo, enxugando gelo, enxugando gelo, enxugando gelo, enxugando gelo, enxugando. Tendo resultados legais até num primeiro momento, mas uma durabilidade desse resultado ínfimo. Tá? Outro paciente de 85 anos, esse caso é bem legal. Por que que ele me procurou, né? Ele relatou, ele teve sintomas de síncope em via pública e procurou atendimento médico, né? Ele já tinha tido uma queda em um outro momento, onde teve uma trinca em dente. E foi por esse motivo que ele veio me procurar, por causa da trinca no dente. E ele me contou toda a história do que ele tinha passado e tal. Claro que nós arrumamos a trinca do dente. Na verdade, acho que foi feito um desgaste cosmético, se eu bem me lembro, né? Não precisou fazer uma restauração de fato. Mas na conversa eu comecei a perguntar algumas coisas, ele veio me respondendo assim, vai, cara, eu tenho uma perspectiva diferente para ti. Se eu te solicitar alguns exames, você pode fazer e tal, e eu tenho como te ajudar de uma forma tal, 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 tal. E aí eu vim com o papo integrativo para cima dele, né? Falar que a saúde, ela é derivada de outras coisas, porque nos exames que foram feitos no hospital onde ele foi, ele passou um dia no hospital fazendo exames clínicos para ver se encontrava o porquê que ele estava tendo esses inícios de desmaios, né? Não teve nenhum tipo de diagnóstico, só foi um diagnóstico provável de labirintite não comprovado nos exames, tá? Fiz suplementações de alguns, né, nutracêuticos, que o paciente não teve mais sintomas após o tratamento e relata estar mais exposto, com mais vitalidade, se sentindo bem melhor. Recentemente realizou novos exames que mostraram melhora de RDW e RNL também bastante melhorados. Então ele me procurou por causa de uma trinca dos dentes e nós resolvemos um problema que todos os médicos estavam batalhando para resolver, né? Por não ter essa perspectiva mais nutricional, mudança de estilo de vida, etc, etc. E nós solucionamos um problema grave do paciente que poderia ter levado a problemas ainda maiores. E os artigos científicos, e esse nem é um artigo científico muito moderno, nós estamos falando de um artigo de 2013, fazendo uma revisão sistemática de vários trabalhos publicados, tá? Mostrando que um risco, na soma de todos os trabalhos, é 49% melhor quando nós temos um bom nível de vitamina D no paciente, de desenvolver cáries. Um outro trabalho que fala aqui da deficiência de vitamina D e a saúde oral, né? Como uma revisão compreensiva do problema. E aqui ele põe uma coisa que eu achei muito legal, e é por isso que eu trouxe esse trabalho, é um trabalho um pouquinho mais moderno, de 2020, ó, que ele falou o porquê que a vitamina D melhora a saúde oral, de um modo geral, né? Ele põe aqui que o mecanismo pela qual os raios UVB, e raios UVB é quem forma a vitamina D no corpo, reduz o risco de cárie dentária, é provável que seja através da produção da vitamina D. E a vitamina D acaba induzindo a formação de peptídeos antimicrobianos que possuem propriedades antimicrobianas, como o próprio nome já diz, né? Esses peptídeos, eles acabam fazendo parte da defesa do hospedeiro, que somos nós, são elementos essenciais para a imunidade dita inata contra várias bactérias, fungos e vírus. A boa quantidade desses peptídeos antimicrobianos na cavidade bucal acaba melhorando algo que a gente pode chamar de homeostase oral, ou seja, um equilíbrio melhor entre bactérias benéficas, bactérias neutras e bactérias patológicas. E esse equilíbrio impede que bactérias patológicas acabam desenvolvendo doenças em todos os tipos na cavidade bucal, tá? Um trabalho, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, brasileiro, ó. Não, é português. Português. Eu vi sobrenomes típicos, mas é um trabalho de Portugal. Também, esse outro trabalho traz que baixos níveis de vitamina D aumentem até 3,4 vezes a quantidade de abscessos, a formação de abscessos no indivíduo, né?
acaba trazendo, um trabalho de 2004 também, uma periodontite não responsiva ao tratamento convencional, sugerindo que a vitamina D ou componentes derivados ao estado da vitamina D, incluindo a exposição a raios UVB, podem estar associados a um menor risco de perda dentária e periodontite. Então, justificando, né, ainda mais aprofundamento dos estudos epidemiológicos, que já foram aprofundados, já dou de antemão para vocês, tá? Mas, dizendo aqui que a vitamina D, por ser obtida gratuitamente pela exposição ao sol, a um baixo custo, as implicações dessa associação na prevenção primária de periodontite periodentária são muito grandes quando a gente fala de saúde pública, né? Aqui falando de bruxismo, né? O ranger de dentes enquanto dorme, chamado de bruxismo do sono, é 6 vezes mais provável se a vitamina D estiver baixa. 6 vezes mais provável, um trabalho de 2021. DTM, inflamação crônica. Pacientes com mialgia de músculos mastigatórios, aumento dos marcadores inflamatórios, TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 10 e prostaglandina são encontrados no sangue, na saliva e no líquido extracelular dos tecidos musculares mastigatórios. Ou seja, o indivíduo, quando tem DTM, está inflamado sistemicamente, e não só no local do DTM. Tá? E aí a pergunta que fica: será que o que surgiu antes, o ovo ou a galinha? Né? A DTM surgiu por ter um processo inflamatório crônico nesse indivíduo ou a DTM causou um processo inflamatório crônico? Porque os dois lados são problemáticos, né? Porque se a gente está tratando DTM e o que causou ela foi uma inflamação crônica e nós não resolvermos essa inflamação crônica, a DTM vai continuar. Certo? Ele vai precisar de medicação toda a vida, fazer ozônio toda a vida e etc, etc. Nós vamos solucionar o problema do paciente. Porém, se a DTM provoca inflamação crônica, pô, aí a gente tem um problema ainda maior, porque esse excesso de marcadores inflamatórios causando uma inflamação crônica pode trazer problemas de origem cardiológica, de origem vascular, de origem em vários órgãos, né? Problemas muito recorrentes, né, na sociedade atual, né? E aí nós estamos vendo que a DTM causa vários outros processos, né, no organismo. Hormônios sexuais e saúde bucal tem relação? Óbvio que tem, com o avanço da idade, com a diminuição de diversos hormônios, por exemplo, quando entramos em menopausa ou andropausa, mulher menopausa, homem andropausa, aumentando a suscetibilidade a diversas doenças, promovendo os hormônios sexuais, várias alterações no ambiente bucal, a diminuição desses hormônios, né? Como perdas ósseas, xerostomia, que é a diminuição do fluxo salivar, halitose, que é o mau hálito, gengivite, que é o sangramento gengival, periodontite, que são as perdas ósseas, né? Todas essas como um dos fundos, uma diminuição, coincidência ou não, os hormônios sexuais começam a diminuir depois da idade de 35 anos. Coincidência ou não, a doença periodontal tem uma progressão mais avançada, com um início de mobilidade dentária depois de 4 décadas de vida. Será que é coincidência ou não? Né? Promover uma abordagem integrativa na prática odontológica com o uso de suplementos vitamínicos, vitaminas, minerais, aminoácidos, uso de ácidos graxos e antioxidantes, restabelecer, né, o equilíbrio fisiológico buscando uma melhoria da saúde bucal, com uma perspectiva de prevenção e cuidado de saúde integral, também prevenir e conter as alterações hormonais relacionadas à idade, através de hormônios bioidênticos, trazendo benefícios à saúde bucal do indivíduo. Hormônios e estética facial. Uma diminuição dos hormônios acaba aumentando os níveis de estresse, alterações de sono, carência nutricional, uso de anticoncepcionais, como eu já falei em algum momento aqui na minha explicação, exposição a contaminantes tóxicos, distúrbios gastrointestinais e distúrbios hormonais, causando prejuízos à estética facial, quem pratica ROF. Todos esses problemas causam repercussões na nossa estética facial. E aqui, mais especificamente, falando de estrogênios.
O tratamento com estrogênio em mulheres na pós-menopausa aumenta o conteúdo de colágeno, a espessura dérmica e elasticidade da pele. Terapias de reposição hormonal podem trazer um papel benéfico no reparo de lesões cutâneas. Todas as lesões cutâneas. E as lesões de mucosa também podem ter melhoras também, tá? Óbvio que as lesões em mucosa, nós não vamos ter o problema da cicatriz, antiestética, né? Dependendo do lugar onde for, né? Mas a gente vai ter uma melhora cicatricial, provavelmente, nesse paciente, que esse trabalho está nos trazendo. Um trabalho que não é tão atual assim, tá? Também saber que a produção de colágeno, aqui se referindo especificamente à ROF, né? Ela não depende só do estímulo do microagulhamento, por exemplo, como é o exemplo que nós estamos colocando, nem do estímulo do peeling, nem do estímulo do bioestimulador de colágeno. Ela depende também dos níveis hormonais estando ótimos, estrogênio, progesterona, colecalciferol, que é a vitamina D, e testosterona. Mas também depende de matéria-prima. O colágeno ele não se produz ao acaso, ele precisa de aminoácidos, entre eles a glicina, a prolina, a hidroxiprolina e outros, e ele também precisa de nutracêuticos, como o mineral silício, o mineral selênio, o mineral cobre, zinco, a vitamina C. É necessário para a formação das pontes de colágenos, vitamina C e silício, como é necessário para a formação do colágeno esses aminoácidos, sabe? E pensar que só dar o estímulo é o suficiente para formar bem colágeno é não entender de fisiologia. E também a menopausa, ó, e a saúde oral. A mucosa oral e as glândulas salivares contêm receptores estrogênicos. Níveis de estrogênio podem afetar diretamente a cavidade oral, né? Riscos aumentados de doença periodontal, de diminuição de fluxo salivar e da síndrome de ardência bucal derivado da baixa de hormônios sexuais. Aqui falando exatamente da menopausa, hormônios sexuais. Trabalho de 2012. Também o mesmo trabalho e a referência ela saiu apagada aqui, foi uma falha minha, tá? Essa é uma outra letra, ela ficou meio apagada aqui, tá? Eu acho que até vou corrigir para que vocês tenham essa referência. Vocês me dão um time aqui, eu já corrijo rapidinho, bem rapidinho. Ficou legal. Aí vocês têm a referência do trabalho, tá? Dizendo aqui que o fluxo de saliva total estimulado está aumentado após terapia de estradiol e progesterona, ou seja, a quantidade de saliva na boca desse paciente aumentou pelo tratamento com hormônios. Só baixa dose de estrogênio, o estriol, no caso aqui, pode afetar o fluxo das glândulas salivares, que é o hormônio estrogênico responsável pela lubrificação de mucosas. E sempre foi isso. E por que a odontologia nunca aprendeu? Durante o tratamento hormonal, o fluxo salivar labial foi significativamente aumentado e as queixas de boca seca reduzidas. Trabalho de 2003, não é nada de novidade. Tá? E aqui eu falo para vocês, avaliações clínicas no período que antecede as cirurgias bucais, tá? E não uma mera, eu vou pedir só o hemograma e o RNI do paciente, mas sim avaliar o paciente como um todo, as perspectivas dessa cirurgia serão melhores, o pós-operatório e o transoperatório vão ser melhores. É um sangramento mais controlado, é um campo visual melhor por conta disso, é uma cicatrização melhorada, tanto de tecido duro quanto de tecidos moles, é um risco menor de aquele medicamento para dor ou aquele anti-inflamatório que a gente deu, ou aquele antibiótico funcionar de uma forma mais otimizada. Porque ninguém gosta de receber aquela ligação, falou, doutor, aquela medicação que tu me deu, que falou que era super potente, não tá fazendo cosquinha para a dor que eu tô sentindo. Doutor, eu tô tomando anti-inflamatório todo dia, mas tá com enjoo, olha aqui minha foto, e manda a tua foto para o teu WhatsApp. Porque esse paciente está diminuída a sua capacidade de detoxificação, essa capacidade de detoxificação acaba diminuindo a eficácia do remédio no foco onde a gente está atuando, que é a boca, que é a face, certo?
E também pode provocar com isso uma diminuição da eliminação, da excreção daquele medicamento, que pode trazer sintomas de intoxicação. Aí o paciente, 2 dias depois, doutor, tá tudo certo comigo aqui, mas eu vomitei a noite inteira ontem, tô com uma diarreia e assim vem os eventos adversos, e aí você não sabe o que fazer. Por quê? Esse paciente não está detoxificando, você não avaliou ele sistemicamente, tá? Na implantodontia, por exemplo, um artigo que é de 2021, dizendo que níveis corretos da vitamina D, né, no dia da cirurgia e tratamento de deficiência da vitamina D aumentam significativamente o nível ósseo no local de implante no processo de osseo-integração avaliado radiograficamente. Tá? Aqui 3 grupos, né? Um é não suplementado, é o grupo controle, que é o grupo A. O segundo grupo, que é o grupo B, é um grupo que tomou vitamina D semanas que antecederam a cirurgia. E outro que tem bons níveis de vitamina D, né? E vocês reparem aqui o nível após 12 semanas do tecido ósseo e o nível do tecido ósseo como aumentou muito mais esses outros 2 grupos. Certo? Então, faz toda a diferença, tá? E aqui não sou eu falando, é o Chocrum, conhecido, né, pelas membranas de PRF, que ele denominou, não sei como não chama membranas de Chocrum, né, mas a gente chama popularmente de PRF. Até nós tem as referências aqui, mas isso aqui é uma foto de um vídeo que está disponível no YouTube, tá? Todos vocês podem procurar no YouTube, vocês vão ter acesso a esse vídeo completo, tá? Ele fala em inglês, infelizmente, mas hoje já é possível pegar um vídeo em inglês e fazer com que ele seja transcrito e depois faz a tradução e você pode ter todo o áudio desse vídeo, tá? Mas o que ele fala aqui? Não é 30 nanogramas por ml de 20 de vitamina D que é suficiente. É de 50 a 70 para o Chocrum, tá? E aqui ele cita que a Sociedade Americana de Endocrinologia fala que níveis normais são entre 40 e 60. Ele fala que não, é um pouco mais alto que isso. Tá? E o que ele faz nos pacientes dele? Todos, teste, 100% dos pacientes são testados. E aqui ele mostra um caso de um paciente que tinha 4 de vitamina D. E todos os pacientes que tiverem necessidade são suplementados pelo Chocrum antes da cirurgia, porque ele tem a real convicção de que no dia da cirurgia os níveis de vitamina D têm que estar ótimos para ter um bom resultado das terapias que ele promove, tá? Tanto de regeneração, com uso de membranas, quanto de enxertia, quanto de implantodontia, tá? E mostrar finalmente esse gráfico, né, que correlaciona, e isso aqui não é uma invencionice feito por pessoas que têm bolas de cristal ou que usaram, tipo, Freud, drogas potentes para chegarem a conclusões que vão além da compreensão humana. Não, isso foram feitos testes usando pequenos choques, né, para o paciente. Eu não vou lembrar agora o nome do profissional que fez. Vamos ver se está escrito aqui em algum lugar, adaptado de... Não, não tem. Mas eu tenho, se alguém quiser, pode me pedir no particular, né? Que eu mando para vocês as referências, tá? Foi feito esses testes e visto que tem correlação, sim, de várias áreas do corpo com a dentição humana, tá? Dentes específicos determinando problemas à distância, problemas às distâncias causando problemas em dentes específicos, tá? Todas as vezes é isso que acontece. Não existe mais causa local de problemas bucais. Cara, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente não pode fechar olhos para isso, tá? Um paciente hoje que eu faço um tratamento de canal no primeiro molar, eu passo para ele a informação de que se ele tiver algum tipo de problema em tireoide, na mama, do lado do dente, ou no ouvido, nos joelhos, alguma coisa relacionada, pode ter relação com esse tratamento que a gente fez. E que ele me procure se isso acontecer, porque a gente vai determinar o que precisa ser feito, tá? A gente não pode fechar os olhos a isso, tá? Todo paciente está adoecendo por causa de um tratamento de canal feito, não é isso que eu estou falando, mas todo paciente precisa ter essa informação, porque nós estamos lidando aqui com vidas, nós estamos lidando aqui com saúde, tá?
E quando a gente vê esse tipo de relação da boca com o corpo, do corpo com a boca, a gente tem assim uma dimensão maior do que como a odontologia integrativa é importante. Boa noite, Edilza. Agora que eu te vi aí, tudo bem? Mas isso não acaba aqui, tá? A transformação de vocês profissionais normais em profissionais integrativos acaba em algo que eu vou começar a oferecer para você, que é algo que foi criado com muito carinho. Há muito tempo que eu venho pensando num curso desse gabarito, né? Eu comecei, já dei alguns cursos, outros, né, de menor tamanho, mas, cara, eu pensava comigo, quando vai chegar a hora de eu entregar o curso completo? E o curso completo está aqui, tá? Eu chamei ele de Programa de Formação em Odontologia Integrativa, tá? Por que programa de formação? Porque a ideia desse curso é formar profissionais que estejam prontos para atuar em odontologia integrativa, corrigindo deficiências de outros cursos que eu já fiz e outros cursos que porventura vocês fizeram, que são ou de outras áreas da saúde ou mesmo sendo de odontólogos, né? A citar o curso do professor Mário, por exemplo, que é o melhor curso que eu já fiz, né? Mas que a gente percebe que muitos profissionais que fizeram esses cursos não conseguiram atuar na área de fato, colocar esses conhecimentos na prática clínica, por muitas vezes se sentirem inseguros, né? E aí vai ter a área de conhecimento mesmo, né? Déficit de conhecimento daqui a pouco. Mas não é o principal problema que eu vejo. O principal problema é medo de atuar, medo de estar fazendo função de médico, medo de estar. Daqui a pouco o CFO vai me procurar, daqui a pouco algum paciente vai me colocar na justiça, as negativas dos planos de saúde, vários problemas que eu na minha carreira fui ultrapassando e eu quero passar para vocês como ultrapassar isso da melhor forma possível, né? De ter medo de não saber o que falar para o paciente, de ter medo de não saber o que fazer, de não ter uma anamnese pronta, de não saber fazer as perguntas corretas, de não ter referências que eu posso lá pesquisar rapidamente em poucos toques para ver se esse paciente está saudável ou não está saudável, se esses parâmetros estão corretos ou não estão corretos. E eu tentei, pensando nas dificuldades que eu passei na minha carreira, arrumar cada uma das arestas que eu tive no meu caminho, e eu acredito que eu estou entregando para vocês um baita resultado chamado Programa de Formação em Odontologia Integrativa, tá? O que está incluso nesse programa de formação? A gente dividiu em 5 módulos no total, tá? O total vão ser 10 aulas, tá? Vocês já vão terem se inscrevendo hoje, já um total de 6 aulas, mais de 16 horas de conteúdo puro, né? Já gravadas e à disposição de vocês já nesse momento, tá? Já vou falar para vocês dos bônus também que vão ter ali. Então, uma parte introdutória, depois a gente fala, né? Alimentação, digestão, saúde intestinal e saúde oral, toxinas ambientais na saúde oral e inflamação subclínica e seus efeitos na saúde geral. Né? No módulo 3, a gente já vem falar de vitaminas, sais minerais, aminoácidos, sua importância, funções de mitocôndria, controle de estresse, eixo, tireoide, adrenal. Né? Depois a gente começa a interpretar exames laboratoriais, usar nutracêuticos fitoterápicos, né? E atividades práticas, né? Sempre contendo muito material de apoio, né? E material de uso clínico, né? Todo o material que eu já desenvolvi ao longo da minha carreira, nos últimos meses, principalmente. Nós vamos ter formulários prontos de anamnese integrativa, nós vamos ter questionários específicos em saúde integrativa, nós vamos ter questionários de sono, formulários dos mais diversos, né? Tabelas prontas para a gente botar todos os exames dos pacientes, né? Então, eu tentei fazer da forma que fique, cara, até uma criança que a pouco consegue praticar odontologia integrativa com o material que a gente põe à disposição, né? No módulo 5, a gente fala de hormônios, a saúde oral, sistema nervoso central e suplementação, né? Ética e proteção legal. Tá? Então, tudo pensado para entregar para vocês de uma forma mais ampla possível. A minha ideia ao final é assim, cara, esse profissional formado
nesse curso, nesse programa de formação, ele só não vai atuar na área porque ele não quer, porque ele vai ter tudo para botar em prática isso no seu dia a dia clínico, tá? Eu não estou convidando a vocês, apesar de alguns profissionais vão poder fazer isso, largar a odontologia antiga de lado, mas sim fazer com que ela evolua, tá? É isso que eu tentei passar para vocês na noite de hoje. Não se perdeu a odontologia antiga, ela evoluiu, tá? A gente vai poder praticar, estou falando para vocês que sou um clínico geral ainda hoje, a gente vai poder praticar uma odontologia integrativa nos nossos consultórios. Como eu vejo o odontólogo integrativo hoje, nos dias de hoje, tá? Eu vejo o odontólogo integrativo hoje sendo a parte central de um grande consultório multidisciplinar, ou a parte central, vamos dizer, o CEO, de um grande grupo de profissionais que são integrados entre si. Então, ao profissional integrativo, a gente forma um profissional que entende de anamnese não só bucal, mas de um corpo inteiro. E esse profissional vai poder atuar das mais diversas formas, conforme o seu conhecimento, a sua forma de atuar, ou ser o centro que vai indicar fulaninho de tal que procurou a minha clínica multidisciplinar. O que você vai precisar? Eu vou solicitar vários exames para você, nós vamos analisar você sistemicamente. Depois você vai passar pela implantodontia, mas antes a gente tem que ter esse foco inicial. Depois você vai necessitar de um clareamento dental com o clínico geral. Depois você vai precisar fazer um tratamento periodontal, sei lá. Então, quem vai determinar, porque é quem conhece de saúde, quem sabe fazer anamnese, consegue fazer as boas perguntas e tem todo o material para fazer isso, é o odontólogo integrativo, tá? Ele pode fazer isso numa clínica multidisciplinar? Pode. Assim como ele também pode fazer como centro, ele recebe os pacientes e depois ele indica para especialistas na determinada área, para tratamento tal, a outro especialista. Pá, aqui eu vejo que você está com um problema de nódulos da tireoide. Então, eu vou te indicar para o endócrino integrativo que está dentro da minha equipe de contatos, né? Então, a gente também pode ser esse elemento central. É isso que eu vejo no odontólogo integrativo. Assim como o odontólogo integrativo também pode prestar serviços a clínicas, né? Fazendo essa integração de exames laboratoriais, fazendo a avaliação do paciente num pré-cirúrgico, fazendo a suplementação de pacientes que vão passar por procedimentos de harmonização orofacial, também ele pode inserir nesses meios. E vocês percebem que se a gente começar a pensar onde o odontólogo integrativo pode se inserir, ele vai ter diversas perspectivas criadas aí. E o campo é muito amplo, porque não existem profissionais desse tipo no Brasil, é muito escasso, né? E os resultados que eles trazem para clínicas, para a clínica odontológica como um todo e para a ROF, é muito bom. Tá? Esse é um diferencial muito legal. Mas o que eu estou oferecendo na noite de hoje também tem alguns bônus envolvidos, tá? Entre ele um curso que vai abordar marketing digital, como eu devo me portar frente às possibilidades digitais de marketing, né? O que eu posso falar, o que eu não devo falar, né? Assuntos polêmicos, mais acabam trazendo um marketing negativo do que positivo nos dias de hoje. O mundo tá chato, gente. Então, uma perspectiva nesse sentido, como que eu posso usar as ferramentas digitais para me tornar mais conhecido e vender a odontologia integrativa, ok? Provavelmente também venham falar de inteligência artificial, o uso de inteligência artificial para ajudar nesse marketing digital também hoje é muito positivo. Estratégias de vendas e posicionamentos profissionais, né? Como eu devo me posicionar? Eu abro um consultório multidisciplinar, como que eu abro esse consultório? Como que eu faço parcerias com outros profissionais? E assim por diante. Um profissional especialista nessa área vai abordar esse tema para vocês. E aprender a ter uma blindagem jurídica, né? Aí falando do ponto de vista legal. Quais são as leis que deixam a gente atuar e até que ponto elas nos deixam atuar? Dentista pode prescrever hormônios, dentista pode solicitar exames séricos, os planos de saúde são obrigados a cobrir, sim ou não?
Se houver uma negativa do plano de saúde, como eu devo me portar? Se o meu paciente me abordar dizendo que eu não posso atuar nessa área, como que eu devo me portar a esse paciente? Sabe? Aonde eu posso me defender juridicamente se algum paciente que acha que eu estou abordando ele de forma incorreta, ele possa me botar na justiça, sabe? Essa blindagem jurídica, ela vem com um profissional gabaritado na área e vem também com contatos de profissionais que podem nos ajudar em qualquer problema desse tipo. Porque muitas vezes esses problemas vêm no momento pior da nossa vida e a gente não sabe a quem recorrer, tá? E especialistas na área acabam nos dando perspectivas muito melhores. E esse programa de formação em odontologia integrativa no dia de hoje está saindo por um valor promocional, né? Eu digo para vocês que hoje vocês já vão ter muito mais do que 16 horas de curso, tá? Comprando hoje, porque ele vem junto, deixa eu ver se está no próximo slide, aqui. A gente vai ter ainda aulas ao vivo à disposição, drive com materiais todos necessários, todos os artigos que eu tenho citado em todas as minhas aulas, eles vão estar disponíveis dentro da plataforma, uma plataforma própria de trabalho, tá? Grupo de WhatsApp para dúvidas e para networking, né? Para todos nós interagirmos entre nós mesmos. Esse é um curso que vai dar um certificado da Abrahoff, né? Então, um certificado reconhecido nacionalmente, né? Dentro desse curso. E ele vai trazer também um outro curso que eu já lancei, eu já vi alguns alunos desse meu curso, a Edilza, que eu cumprimentei há pouco, é uma das alunas desse curso, o Dominando o Hemograma, ele vai, vamos dizer assim, como brinde para vocês, mas na verdade é um brinde que eu digo para vocês, não levem como brinde, vocês precisam fazer esse curso Dominando o Hemograma para depois ter uma abordagem melhor de todo o outro curso, tá? Então, não achem que é algo a mais só para vender a mais, não, é uma necessidade daquele conteúdo. Eu abordo dos conteúdos do Dominando Hemograma nesse curso novo? Sim, mas eu dou apenas umas pinceladas. O Dominando Hemograma ele vai aprofundar vários assuntos, tá? E o Dominando Hemograma tem mais de 19 horas de curso gravado. Então vocês vão ter à disposição, muito provavelmente, mais quase beirando 40 horas já hoje. Se vocês fecharem hoje, provavelmente amanhã o link de acesso já chega a vocês, ou ainda hoje, não sei nem como procede isso aí. E vocês vão ter à disposição já boa parte de um material muito rico, tá? Eu não estou falando que ele é rico só porque eu fiz, tá? Então eu sou até meio suspeito em falar a respeito, mas eu falo com vocês com propriedade de ter feito já vários cursos e estar ainda fazendo vários cursos. Eu nunca vi um curso que aborde tantos assuntos de uma forma tão apropriada quanto esse, sabe? Tem tudo à disposição para vocês, tá? A anamnese que faltava em outros cursos, blindagem jurídica, vamos falar de coisa séria, vamos falar como a gente deve se portar, todos os materiais necessários e as aulas que vocês podem interagir com o professor, tá? Segunda-feira agora nós temos uma aula ao vivo, para quem se inscrever até segunda-feira, pega a aula ao vivo também, tá? Que dias que são as aulas ao vivo? Nas segundas-feiras, tá? Obrigado aí, Denise. Nas segundas-feiras, a partir das 8 horas, todas as semanas. Ok? Obrigado aí, Ricardo. O pessoal aí que está fazendo o curso já estão falando bem do meu curso. Fico até emocionado algumas vezes, tá? No chat vocês podem ter ali o acesso direto da Saniduz ali, onde vocês podem fazer a compra desse curso que o Leandro está colocando aí. As aulas são ao vivo, nós temos aulas ao vivo, sim. Nós vamos ter, pelo menos até o final do curso, 4 aulas ao vivo programadas, mas provavelmente nós tenhamos muito mais. Todas aquelas aulas bônus, cada uma delas vai ser entregue ao vivo, tá? Então, todas essas aulas vão ser ao vivo, tá? Então, já a partir de segunda-feira, 4 segundas-feiras seguidas, nós vamos ter a aula já, tá? Então, já começa logo, tá? Segunda-feira já tem aula, ok? E as aulas podem ser assistidas depois, sim, vão ficar todas gravadas. Eu acho que isso ainda não está pronto, mas a ideia é entregar no segundo momento as aulas divididas em pequenos vídeos.
Porque o que eu tenho visto de dificuldade de fazer outros cursos, né? Quando os vídeos são muito longos, a gente não consegue chegar ao fim. A gente começa várias vezes o mesmo vídeo e não consegue chegar ao fim. Então, a minha perspectiva é dividir em pequenos vídeos de no máximo 30 minutos, né? Eles vão ter em média 20 a 25 minutos para vocês poderem assistirem em camadas, né? Com tranquilidade. Tem um espaço entre um paciente e o outro. Eu vou lá e assisto só aquele vídeo específico. Isso também acaba facilitando quando a gente tem que procurar, por exemplo, o meu paciente está com problema de fluxo salivar. Aonde que eu encontro nas aulas do Felipe agora esse curso? Não me lembro que aula, foi na aula 2, foi na aula 3 e tal. Vai ter lá no videozinho lá, sei lá, xerostomia, ou sei lá que nome vai ter, mas vão ser vídeos curtos que a gente vai conseguir descrever todo o conteúdo, tá? O Ricardo fala, já fiz vários cursos e só entrega em PDF o auxílio para atendimento com anamnese e o questionário para o paciente. Não entrega nenhum tipo de coisa, né? As aulas são excelentes e ficam gravadas na plataforma, né? A plataforma tem funcionado bem, a gente teve que fazer uma troca há pouco tempo atrás, né? E tem funcionado bem depois dessa troca. Gente, eu fico agora, então, deixa eu só passar o próximo slide. Disponível a perguntas e respostas. As do chat eu já respondi. Se você quiser perguntar, você tem agora o direito de abrir o seu áudio e perguntar aqui ao vivo se você tem algum problema com relação, alguma pergunta com relação ao conteúdo que eu passei hoje ou ao próprio curso, né? Ah, como que eu faço? Como que eu compro? Tal. Obrigado, Ana Maria. Muito bom o curso Dominando o Hemograma. Felipe, estudioso, extremamente comprometido. Obrigado aí, gente. Eu tenho me esforçado. Né? Eu carrego essa bandeira de fazer a odontologia integrativa conhecida. Eu acho que a odontologia vai evoluir demais quando todos os profissionais começarem a pensar fora da caixa, como todo profissional de integrativo, sabe? Os resultados são muito melhores, tá? Mas nós temos que ter cuidado, sim. Não sei, eu posso estar, né, violentando alguém aqui nesse momento, mas eu fiquei muito triste quando outro dia, num dos grupos, uma pessoa perguntou que um paciente estava procurando ela para emagrecimento. Cara, emagrecimento não é coisa da odontologia. Tratamento de câncer não é coisa de odontologia. Sim, a gente pode pegar um paciente que está em processo de emagrecimento ou um paciente que tem diagnóstico de câncer e dar uma abordagem integrativa para ele, um suporte de suplementação. Com certeza, você sabe disso, o médico dele não sabe, tá? Mas dizer que você vai tratar câncer e vai fazer aquele paciente emagrecer, pacientes até emagrecem, mas é consequência, não é coisa para dentista fazer, tá? Por favor. Eu sou muito objetivo nos cursos, a gente fala, eu tento pelo menos abordar em 100% do tempo odontologia e eu não quero abordar nada fora de assuntos que um odontólogo não possa fazer, tá? Gente, falo com propriedade isso, tá? Conhecer o que nós vamos conhecer com esse curso, muitas vezes nos convidam a passar do ponto, sabe? Achar que pode ir adiante, tá? Para quem tá aí, né? Para pessoal da nossa casa, a gente pode dar uma passadinha da conta, tá? Para conhecidos, a gente pode dar uma passadinha da conta, mas para por aí, gente. Para por aí. A odontologia é uma profissão séria e a gente não pode estar comprometendo uma área da odontologia que é tão bonita quanto a odontologia integrativa, porque daqui a pouco, pelas essas loucuragens, isso já aconteceu. Existe a resolução, se não me engano, é a 199, que foi um profissional, não quero citar nomes porque não ganho nada com isso, né? Que passou da conta. O cara prometia cura de câncer, né? E ficava ameaçando ali, ah, CFO, vem para cá, vem para lá, né? Ah, cara, parece que a gente pode resolver vários problemas, mas isso não é foco do nosso atendimento. A gente tem que focar no que nos é apropriado, que é a odontologia, tá? E tenho em mim alguém de confiança para fazer isso para vocês, tá bom? Esse curso, na verdade, Maria, espero não estar pronunciando errado o teu nome. Ele é tanto para iniciantes, tá? Sei lá, eu tenho uma didática, não sei se vocês perceberam durante a aula de hoje, né? Que eu ali, né, eu li xerostomia. Cara, para a grande maioria dos que estão aqui, eu não preciso falar o que é xerostomia, mas eu tenho para mim de que pode ter profissionais que não entendem o que é xerostomia. Então, eu já trago a tradução, então é para
pessoas iniciantes e é também para pessoas que já entendem algo, sabe? É um aprofundamento ao mesmo tempo que traz a base também, tá? Então, o foco é formar profissionais em odontologia integrativa de fato. Mais alguma pergunta? O chat está aberto aqui, quem não quer abrir o áudio, mas o áudio também pode ser aberto e perguntar ao vivo, tá? Eu já vou passar o próximo slide, porque aqui tem meus contatos que vocês podem copiar, tá? Meu Instagram é Felipe Lazarotto Odontologia, vocês podem me seguir lá, vocês podem printar daqui a pouco alguma tela e me marcar, isso é uma questão de networking, todo mundo cresce junto quando isso acontece, ok? Ali está meu telefone, WhatsApp particular, vocês vão falar diretamente comigo por esse telefone. Deixa eu só voltar aqui. Esse e-mail ele foi digitado errado, tá? Não corrigi ele, mas é contato@dr de doutor Felipe Lazarotto. Reparem que tem 2 Es e 2 Ts.com.br, tá? Só para corrigir a tempo. E aqui, lendo esse QR Code com o celular de vocês, vocês vão ser levados direto à página de vendas do curso, tá? A opção ali de parcelamento em 10 vezes, tá? Um valor que tem um leve, tem uma adição ali de juros, sim, mas pode ser parcelado, pode ser pagado via Pix, pode ser pagado via boleto, tá? Qualquer problema em pagamento, eu não consegui, eu estou com dificuldade de pagar, vocês podem me mandar mensagens particulares. Se eu conseguir ajudar, a minha proposta é que todos consigam fazer, né? Se eu conseguir ajudar, eu ajudo, senão o teu contato vai ficar gravado, numa próxima oportunidade você vai fazer, não se preocupe com isso, tá? E essa próxima página também vai levar vocês à minha página do Instagram diretamente e ao meu WhatsApp de forma direta, tá? Com isso eu encerro a apresentação de hoje, tá? Não havendo perguntas. Se alguém tem alguma pergunta, deixa eu até